Boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Diálogos com a Oda. Uma live que não anunciei, uma live que foi decidida agora à tarde para eu papear um pouquinho com vocês. Será 15 minutinhos apenas. Toda segunda-feira estaremos aqui, toda segunda, às 19 às 19, para conversar 15 minutos sobre algum assunto bem pontual. Andréia, boa noite. Lara, Gabi, sejam bem-vindas. Vou deixar salva. Pauline, querida, seja bem-vinda. Mas vou conversar rapidamente, 15 minutos com vocês. Para quem faz parte do meu grupo do Telegram, lá, acabando a live, eu vou disponibilizar lá no Telegram o meu mapa mental que fiz aqui pra gente conversar hoje. Seja muito bem-vinda a vocês que estão chegando. Então, se você ainda não faz parte do Telegram, vai lá depois. Conversa comigo aqui esses 15 minutinhos, rapidinho. Mari, boa noite. Lá na minha bio está lá o link para você entrar lá no Telegram. E lá eu vou aprofundar os assuntos que a gente vem falando aqui no Instagram. Então não é o mesmo conteúdo aqui do Insta, tá bom? Lá até já tem um áudio que eu coloquei ontem à noite. E acabando esses 15 minutos de bate-papo aqui comigo, eu vou colocar lá este mapa mental da nossa conversa, tá bom? Elô, querida, boa noite, seja muito bem-vinda, feliz em ter você aqui. Então esses 15 minutos é pra gente bater um papo rápido, falando de letramento na educação infantil. Ontem eu coloquei uma pergunta aqui nos stories, né? Por que falar de leitura e escrita na educação infantil? Algumas pessoas compartilharam, conversamos aí pelo direct também, né? Com algumas pessoas. Você que está no Telegram, coloquei uma reflexão minha lá por um áudio também. E vou falar com vocês agora, baseado numa frase de Magda Soares, do seu livro que chama Letramento. Depois nos stories eu vou colocar a capinha dele aí para vocês, tá bom? Em que a Magda Soares fala pra gente que pra gente aprender a ler e a escrever, a gente precisa de duas coisinhas. Os cachorros disputam a fala e a atenção comigo. Fala sério, gente, é eu entrar em live e os cachorros, que não são meus, dos vizinhos, disputam atenção aqui na rua comigo. Mas enfim, eu vou falar com os cachorros mesmo, tá bom? Seja muito bem-vindo, vocês que estão chegando. Bem-vinda! 15 minutinhos de bate-papo aqui comigo, Leandro, querido. Seja bem-vindo. Então a Magda Soares fala para nós aí que nós precisamos de duas coisas importantes para aprender a ler e a escrever. Primeiro é entender essa função. Vocês dão risada, né? Pensa que é fácil falar mais alto que o cachorro? Não é, não. Mas tudo bem, eles vão virar amigos até o final, ó, já estão ficando quietinhos. Primeiro, a Magda Soares fala pra gente que a gente precisa entender a função social que ocupa essa língua escrita, e é o que eu falo bastante aqui para vocês e trago sempre minha fala nos cursos. E uma outra questão, que é o que eu vou me aprofundar agora aqui nesses minutinhos com vocês, é que para a gente aprender, a gente precisa de uma técnica. Na verdade, para a gente aprender alguma coisa na vida, a gente precisa aprender a técnica. Tem a técnica para tudo. A técnica para a gente cozinhar, a técnica da dança, que é o nosso melhor jeito. Quando a gente aprende a técnica, a gente faz com mais facilidade, com mais habilidade.
Falando de técnica e falando de alfabetização, a gente não está falando das técnicas que são desconectadas da função social da escrita. Gente, quando a gente fala de alfabetização, coloca lá no Google, faz uma busca aí na internet, coloca alfabetização. Se colocar alfabetização para educação infantil, então, é de chorar. Faço sempre essa busca, porque nos meus estudos isso também faz parte, essa busca. E é triste. Nas redes sociais também. Aqui no Instagram, um pouco menos até, mas no Facebook, às vezes você participa de comunidade, e eu participo de várias comunidades para ficar por dentro. As pessoas vendem, as pessoas doam as folhinhas prontas de atividade para educação infantil. E o pior não é a pessoa que anuncia de bom coração. O pior são as outras que colocam o e-mail para ela encaminhar essas propostas prontas, desconectadas. Então, não é de chorar, né, Gabi? Então, não é assim. Eu sempre falo, já falei, tem bastante meninas aqui que participou comigo do curso Professor Potente, em que eu mostrei a cartilha em que eu tenho, não era minha, mas guardo com muito carinho, sujinha. Caminho Suave, que recebi de uma amiga, mas eu também fui alfabetizada por ela, mas essa não é a minha. E existia uma técnica que as professoras passavam para nos alfabetizar. Ah, mas agora não tem mais assim. Mas essas propostas prontas, projetos prontos, planejamentos prontos, é a mesma coisa. A gente precisava esperar chegar na família do papepipopupão para a gente aprender uma frase sobre o pato, que, por exemplo, olha a frase, se não é desconectada. O pato é do pai do bebê. Papudo é o nome do pato. E depois treino, papepipopupão, tal. Aí tinha lá, leia, papai come pipoca, Fábio come pipoca, a pipoca pula na panela. Olha como que é algo desconectado. Isso, lá, quando falo função social, é como que a gente usa no dia a dia, né? Como a gente usa aqui na sociedade. Ou seja, as crianças se alfabetizam assim, desta maneira aqui? Sim, eu me alfabetizei. Eu acho que tem uma galera aí dessa nossa faixa etária que está por aqui. A gente se alfabetizou. Porém, essa criança que se alfabetiza por meio dessas técnicas, aqui eu mostrei para vocês o método fônico, mas nós temos aí a boquinha, a técnica da boquinha, temos várias. Ela vai se alfabetizar? Sim, ela vai se alfabetizar. Mas ela não vai conseguir utilizar esta língua que se escreve, que é a língua que a gente utiliza no dia a dia, com autonomia. Porque ela aprendeu desta maneira que precisou chegar lá, o P, ela precisou chegar lá em agosto para aprender o papepipopupão, para ela começar a escrever as palavras com P, para ela escrever aquelas frases pobres, usando várias palavras com P. Então ela se alfabetiza, é fato. Porém, ela não tem autonomia como as outras crianças que se alfabetizam por meio das professoras e professores potentes que estão aqui. Então ela não tem essa autonomia, ela não consegue utilizar isso no dia a dia dela. Então, Magda Soares diz para nós, precisamos dessa técnica? Sim, mas não estou falando dessa técnica desconectada. Eu vi aqui que a Mari colocou aqui, sou nova por aqui nos seus canais, a minha maior dificuldade na alfabetização é com as crianças com algum tipo de transtorno. Você tem conteúdos
para que possa ajudar? Mari, eu vou mandar para você um perfil de uma pessoa muito bacana e que tem lá já várias propostas que vão poder te ajudar, tá certo? E aí, então eu falo de uma técnica. Quando eu falo técnica aqui, que a Magda Soares fala, eu falo de uma prática autoral sua, professor potente. Ou seja, uma prática que você vai criar para aquela sala, para aquele ano, de acordo com a sua intencionalidade pedagógica. Adoro, falo muito, né? Intencionalidade pedagógica. Porque é a base da sua ação enquanto professor potente. Você precisa planejar, que é essa prática autoral que eu estou falando, por meio dessa intencionalidade, da escuta das crianças, do que as crianças que estão com você esse ano gostam, se interessam, do que elas estão falando, do que elas gostam de brincar, do que elas gostam de fazer, mais as necessidades das crianças, cada um com a sua necessidade, com a sua singularidade, e mais o currículo da sua escola. Ou seja, você tem um documento base da sua escola, que é este currículo da escola que vai nortear. Nós temos um maior nacional, que é a BNCC, que traz lá diversos objetivos que atendam este grupo etário que você trabalha. Junto com esse documento, você vai colocar em ação a sua intencionalidade e planejar de acordo com a necessidade e interesse daquele grupo. Gente, agora não cabe mais a gente escrever planejamento no início do ano para garantir o ano todo. Isso, planejar no início do ano para garantir um semestre, para garantir o ano todo, não cabe mais. Por quê? Como que eu começo lá em janeiro planejando temática do que eu vou trabalhar, sendo que eu nem conhecia as crianças? Ah, eu gosto de trabalhar dinossauro. Você nem escutou o interesse das crianças. Então, isso não cabe mais. Você, enquanto professor potente, você precisa ter essa prática autoral. Esse seu planejamento precisa de ser de sua autoria. Não é o mesmo planejamento para todos os níveis, não dá para compartilhar planejamento com amiga, não dá. Eu posso compartilhar a base do planejamento, isso sim. Agora, o meu dia a dia, temática, como eu vou trabalhar, não cabe mais planejar antecipadamente, não cabe mais colocar e-mail lá nos grupos do Facebook pedindo cópia de planejamento de atividade, não cabe mais. Porque você precisa ter essa prática autoral. Por que eu estou falando isso hoje? Daria para eu falar aqui por horas desse assunto. Porque para colocar uma pulguinha aí atrás da sua orelha, que a gente tá aí férias, recesso, né? A grande maioria aí, mas que o professor já começa a pensar no segundo semestre, como que está o seu planejamento? É você que já está querendo decidir temática de projeto, o que você vai fazer, sem escutar as crianças, ou o seu planejamento garante esta intencionalidade e é de uma prática autoral? Então hoje eu vim aqui deixar esta pulguinha atrás da orelha, essa reflexão. E a cada segunda-feira eu vou aqui trazendo um pouquinho mais sobre isso. Agora no mês de julho é a primeira segunda-feira, mas a cada segunda-feira de julho eu vou falando um pouquinho desse planejamento, tá bom? Com foco no letramento na educação infantil. Vou dar mais um exemplo para vocês. Eu estou com um curso aberto. Ana Paula, querida,
Feliz em ver você aqui. Via Mari também está aí. Fico muito feliz quando vejo pessoas queridas. Você também é muito especial, viu, Ana? Lá no link da minha bio está até o link de um curso meu que está com as inscrições abertas, em que eu destrincho aí diversas possibilidades em cima de cada objetivo de aprendizagem para as crianças pequenas, com foco na leitura e na escrita, ou seja, no campo de escuta, fala, pensamento e imaginação. A ideia disso foi de ampliar as suas possibilidades, mas a temática, o como você vai fazer, é somente você, de acordo com o interesse da sua turma. Como que você vai trabalhar quando eu falo da dramatização, por exemplo? A escolha dessa temática é sua, com o seu grupo, tá bom? Então, deixa essa reflexão para vocês. O Leandro falou a importância da escuta ativa no cotidiano da escola. É uma sensibilidade, né? É uma sensibilidade para essa escuta ativa que não é fácil perceber o interesse das crianças. Não vou dizer para vocês que é fácil, mas é necessário. Vou voltar desse segundo semestre com os objetivos que eu sei que preciso garantir, porque o currículo da escola me diz ali. Mas o como é depois que eu olhar essas crianças mais uma vez e descobrir o interesse dessas crianças. Lavínia, você está aqui, minha filha. Lavínia de Deus, você está grande, com uma mocinha. Bonitinha ter você aqui na live. Uma delícia ter vocês aqui hoje. E já passei dos 15 minutos combinados. Um minutinho. Mas eu quero deixar essa reflexão para vocês, tá bom? Vamos parar de planejamentos anuais e planejamentos imensos se não for uma prática autoral sua. Para de compartilhar planejamento com as amigas, não dá, porque é o interesse da sua turma, tá bom? E para de entrar naqueles grupos lá de Facebook mandando e-mail para receber atividade pronta. Isso não cabe mais, tá bom? Por quê? Porque nós estamos aqui como professores potentes, estudando e querendo o melhor para as nossas crianças. Queridos, estou terminando. Comecei falando aqui que estou com o meu canal do Telegram. Lá agora eu vou colocar o mapa mental que eu fiz a partir da nossa conversa aqui. Mari, obrigada. O feedback de vocês dá um up pra gente continuar por aqui. Se você não faz parte do canal do Telegram, se você não baixou, se você não tem, gente, é um aplicativo como o WhatsApp, ele não pesa. Ele é melhor que o WhatsApp porque não fica salvando aquelas fotos, aquelas coisas ocupando nossa memória. Então ele é muito, muito melhor que o WhatsApp. Eu utilizo o Telegram para estes grupos profissionais aqui para mim. Então fica a sugestão, se você não tem, você baixa. Baixa lá, minha filha, entra lá no meu canal, porque lá o conteúdo é aprofundado do que nós falamos. E você entrando hoje, você já consegue escutar o áudio que eu coloquei ontem sobre esta temática também, tá bom? Sim, Ana, eu acompanho a Mari já é pedagoga, que lindo, que lindo. Então me sigam aqui e a gente vai trocando aqui muitas figurinhas. Vai lá, qual o nome? Ô, Regiane, entra, depois que eu der tchau, você entra lá na minha bio, que é a minha página lá. O que é a bio? Que às vezes algumas pessoas perguntam, se não sabe pode perguntar mesmo, tá bom? É onde está a minha página, que tem a fotinha, tem umas coisas escritas e minhas postagens. Lá tem um link. Clica lá no link e lá nesse link tem o acesso ao meu curso que está com as inscrições abertas e tem o canal do Telegram também. Aí você já vai ser direcionada direto para lá. Tá bom? Já entrou? Beleza! Vamos aumentar aquele grupo lá. Estou trazendo aos pouquinhos quem estava no meu grupo do WhatsApp pro Telegram para fazer crescer lá, tá certo?
Boa noite, queridos e queridas. Uma delícia estar aqui com vocês. Segunda-feira eu volto de novo, 19h19, para mais um conteúdo dando continuidade sobre este assunto. Olha só, vou deixar salvo. Você me ajuda, compartilha com aquela amiga lá que você acha, fala, acho que seria legal essa amiga ouvir isso. Compartilha a live com ela, tá bom? Bom descanso. Beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau.